Fala galera, como vocês estão? Eu tô bem, tô safe, tô tranquila. Mais um episódio aqui do Tô Safecast. Estou muito feliz, então não esqueça de se inscrever no canal e já curtir o vídeo, né? Pra acompanhar todos os outros episódios dessa temporada que tá muito, muito, muito chique. E hoje eu vou receber a pessoa que é responsável pela comunidade Positividades e também fundador do prêmio Vozes Indetectáveis. Essa pessoa que vem conquistando aí o Brasil com o seu jeito livre, leve, solto de promover a saúde sexual. Seja muito bem-vindo, Lucian Ambrose. Muito obrigado pelo convite para estar trazendo um pouquinho aí minhas histórias e meus conhecimentos. Você tá bem, amigo? Tô bem, tô cansado um pouquinho, mas faz parte. Faz parte, né? Bom, de primeira, queria saber mais, né? Sobre você. Conta aí pra gente, se apresente. Então, meu nome é Lucian, tenho 36 anos, sou gaúcho de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Morei lá até os meus 18, depois morei em Porto Alegre, fui para Santa Catarina e agora moro aqui em São Paulo. Sou administrador de empresas, também tenho algumas especializações, sou psicanalista também, estudante de psicologia e também tenho uma especialização em sexologia. Fora isso, sou uma pessoa que vive com HIV há 14 anos, que tem 7 anos de sorologia aberta, que nunca teve a pretensão de abrir a sorologia, mas uma hora acabou acontecendo. Fui participar de um concurso de empreendedorismo, onde surgiu Positividades, eu abri minha sorologia e hoje eu tento fazer com que as pessoas consigam, de certa forma, lidar de uma forma mais natural com o seu processo de aceitação, com o seu processo de conhecer a si mesmo com relação ao diagnóstico de HIV, né? Arrasou. E com certeza você consegue, viu? Seus conteúdos são muito legais e realmente transmite isso pra gente e faz ter essa leveza mesmo na aceitação, de ver que tá tudo bem, né? Dá pra viver a nossa vida, seguir a nossa vida, mesmo vivendo com HIV. Bom, de primeira, eu queria saber qual foi o seu primeiro contato na vida com educação sexual? Eu acho que eu estava no colégio, mas eu lembro assim muito vagamente isso. Eu acho que estava aqui sétima série, oitava série, não vou saber dizer ao certo. E não tenho nenhuma referência que me faça tipo, aquela referência me ensinou sobre STs. Eu lembro que era algo tipo muito verrugas, muito assustador, assim. Mas de fato não era uma coisa do meu interesse. Então talvez por isso que eu não dei a devida atenção. Porque o que tu tá pensando quando você tá na tua pré-adolescência ali? Você nem tá pensando muito sobre isso. Sim. Até porque tem questões morais que fazem você criar bloqueio para poder aprender sobre esse tipo de situação, né? Exatamente. Tipo, a gente tá aprendendo a não transar, né? E ao mesmo tempo aprendendo o que acontece se a gente transar, e é sempre na base do medo, daquelas fotos terríveis, né? De STs que, enfim, só assusta a gente, faz a gente procurar menos e menos sobre o assunto, né? Sim. Tem algumas questões também, eu acho que fazem afastar um pouco. Eu passei por uma situação de abuso dos 4 aos 8 anos. Então, falar sobre sexo na minha vida sempre foi uma coisa mais complicada, porque trazia algumas dores, alguns julgamentos, vamos dizer assim. Talvez ali na minha adolescência também isso tenha impactado para meio que reprimir certos tipos de condutas relacionadas a sexo, a prevenção ou qualquer outra coisa desse tipo, né? Sim. E quando que foi o seu diagnóstico do HIV? Meu diagnóstico de HIV foi em 2010, fevereiro de 2010. 2010. Como que foi esse momento? O que te levou a fazer o teste naquele dia
Foi muito louco. Eu até tô escrevendo um livro agora, né, Incrível. dessa história inteira. E é engraçado porque hoje eu tenho uma percepção totalmente diferente de viver aquele momento. Quando eu recebi meu diagnóstico, eu estava num processo muito louco que eu estava mudando de trabalho. Eu não estava satisfeito com um monte de coisa. E daí eu fui para a formatura do meu técnico de administração. Uhum. E daí, depois disso, eu fui pra o bar de uma amiga de um menino que eu ficava. E nesse bar, essa menina disse assim: Olha, eu acho que você deveria fazer o teste de HIV. Do nada. Porque Fulano está saindo com todo mundo sem preservativo. Hum, E daí eu, na hora, eu saí com ele sem preservativo. Eu me enrolei ainda, tipo, quase um mês pra ir fazer o teste, porque tinha toda aquela questão do medo de fazer a coleta, será que vai dar positivo, será que vai dar negativo? Em 2010, as informações que a gente tinha de HIV era AIDS na minha cabeça. Então, era muito complicado. E eu já tinha vivenciado algumas experiências no passado com um familiar que vivia com HIV, que tinha discriminação, que tinha chacota. Então tudo isso já fazia ter medo de fazer o teste. Fui, fiz o teste, deu positivo. Eu estava no centro de Porto Alegre, eu pensava assim, já que eu tô aqui, eu vou aproveitar e me mato, acaba com todo esse sofrimento. Mas por fim eu acabei ligando pra uma amiga minha. Era como se eu andasse em ovos, era como se o chão não tem como explicar, sabe? Eu acho que a sensação mais próxima que eu tive de receber o diagnóstico foi o dia que eu andei de montanha-russa, porque eu odeio andar de montanha-russa, então foi muito desconfortável. Então, acredito que foi a primeira vez que eu, de fato, consegui ter o mesmo sentimento do dia do diagnóstico. E hoje eu tento entender um pouco mais esses processos mentais, por que que a gente passa por tudo isso. muito bom. É muito louco pensar assim que esse choque, né? Por mais que você tenha informação, a gente que fala nas redes sociais, né? Tem pessoas que me acompanham, tem toda a informação, mas o diagnóstico, você pode ter toda a informação que for, ele dá um choque muito específico, né? Que não é, acho que só por conta do HIV, é por conta de saber que você vai tomar uma medicação pro resto da vida. São várias coisas que, enfim, provavelmente você já tem estudado muito mais, né, para entender o que que causa isso, mas por isso eu acho que da importância do acolhimento, principalmente nesse primeiro momento. E eu queria perguntar exatamente sobre isso. Como que foi o acolhimento para você e qual é a importância do acolhimento? A questão do acolhimento pra mim foi aquela coisa, tipo, senta aqui, a médica tá vindo, então, seu teste deu positivo, tá? Mas teve um episódio antes ainda, porque eu tinha feito o teste e não saía o resultado. Eu morava na época em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e trabalhava em São Leopoldo, que é uma cidade próxima. E Uhum. daí eles disseram, tu tem que ir até Porto Alegre pra retirar teu exame. E eu, por que que eu tenho que ir até Porto Alegre? Por que que não entendo a sistemática que existia na época. Eles queriam que eu saísse de uma cidade, milhares de quilômetros até a capital para poder pegar o diagnóstico. Fui, daí a moça, seu teste deu positivo. Eu lembro que ela falou um monte de coisa. Eu até publiquei um vídeo essa semana que, tipo, depois que a médica falou que eu tinha o diagnóstico, você não ouve mais nada, você já não entende mais nada. E daí vem uma questão que eu acho que é muito importante, talvez a gente não fale tanto isso. Porque se a gente for pensar de fato, receber o diagnóstico de HIV é uma coisa traumática. Sim. E como diminuir esse trauma? E como fazer com que ele reduza a hora que você vai dar o diagnóstico? Eu tive um caso, porque eu tenho os grupos, eu tento fazer de tudo para conseguir fazer com que as pessoas se testem, façam o tratamento e tudo mais. Eu tive um caso de um menino que ele estava 3 meses com sintomas e ele não conseguia fazer o teste, não conseguia de jeito nenhum fazer o teste. Por sorte eu tinha 2 testes em casa, eu digo, vem aqui e a gente vai fazer. E é muito doido porque foi a primeira vez que eu dei um diagnóstico de HIV. E eu fiz os 2 testes, um de cada marca, para fazer o confirmatório. Só que é uma situação que, tipo, é diferente. Você tá de outro lado. Mas é claro, daí antes de qualquer coisa eu já tinha conversado com ele, já tava com bastante informação. A hora que eu dei o diagnóstico, a primeira coisa que eu disse
Então, deu positivo. Quer um abraço? E daí a gente ficou um tempo abraçados e ele me falando todas as dúvidas dele e ao mesmo tempo eu já tirando essas dúvidas com conhecimento científico, com outras experiências. E daí, a partir daí, essa é a forma que eu trabalho. A partir daí, a gente vai para os grupos, que é onde eu estimulo eles a trocar informações com outras pessoas. Hoje essa pessoa já está fazendo o tratamento, está bem, consegui, indiquei médico, conversei com o médico para fazer toda a coisa funcionar e, enfim, foi. Agora é com ele, está fazendo todo o processo. Mas o acolhimento ele é muito importante. A forma que você acolhe. E às vezes a gente não sabe também como acolher, sabe? Porque é muito complexo, as pessoas são complexas. Você não sabe como agir com aquela pessoa. Naquele momento, para acolher aquela pessoa, eu achei que, tipo, o abraço seria a coisa certa a se fazer e que conduziria e ajudaria ela naquele momento. Sim. Quando você decidiu abrir a sorologia e falar disso, por quê? Né? Você... É muito doido, porque eu não decidi abrir a minha sorologia. O que aconteceu é que em 2017 eu tinha já acabado a faculdade, fui para um concurso de empreendedorismo. Eu queria levar um projeto que era de HIV, mas estava morrendo de medo que as pessoas desconfiassem que eu vivia com HIV. Fiz todo um esquema, cheguei na parada de ônibus e disse, o que vocês acham? Faço de câncer ou de HIV? Mas já convencendo eles a me convencerem de fazer sobre HIV. Uhum. Por fim, foram 40 projetos, desses 40 projetos, 10 foram selecionados, e eu fiquei assim, cara, foi o quarto entre os 10, assim, e daí, de fato, as pessoas querem falar sobre HIV, talvez nunca tiveram essa chance. Ganhei primeiro lugar do estado, fiquei entre os 10 melhores do país, só que na final, que era um concurso do Sebrae, eu acabei... A gente tinha que fazer um pitch, que era para apresentar o projeto. Sim. E daí eu decidi colocar a minha história como a persona pro projeto, porque eles estenderam o tempo e tudo mais. E nesse mesmo dia, eu tava morrendo de medo. Esse vídeo não existe, eu mandei todo mundo cancelar o vídeo e tudo mais. E nesse dia foi a primeira vez que eu acolhi uma pessoa, um menino do Acre, acabou descobrindo a sorologia. E o que aconteceu foi que ele não queria voltar pro Acre. Daí acolhi ele. Hoje ele tá morando fora do país e recentemente teve mais 2 pessoas também que era desse concurso que eu acolhi. O projeto foi a primeira rede social voltada para HIV do Brasil, mobile, para o celular. Já era positividades. Daí virou positividades. Daí saiu do ar de fato e começou a rodar. Ficou 6 meses no ar. E nesse tempo eu sempre dizia que o projeto era para amigos. Lá no concurso eu falei, mas eu não abria público, somente pessoas que estavam lá. Para jornais, revistas e coisas que queriam falar sobre o projeto, eu não falava minha sorologia. Até que começou uma pressão, porque tipo, pô, tu tá fazendo um projeto de HIV e tu não vive com HIV. E as pessoas pressionando, até que eu disse, quer saber? Daí eu falei com a minha mãe, vou abrir, falei com os meus amigos mais próximos e eles apoiaram, eu digo... vou me jogar. Daí eu fiz o primeiro vídeo do YouTube, que foi onde eu dei esse start. Eu não queria que o projeto, ele se evidenciasse mais do que eu. Isso me incomodava. Então, por isso eu decidi colocar ele como prioridade, não tanto minha história. E com o tempo isso foi remodelando. Sim, né? Que legal. Quando você abriu, né, enfim, tomou essa decisão, isso aconteceu... Qual foi a mudança que você sentiu nos seus canais, nas pessoas, né, que entravam em contato com você? Era uma outra época, vamos dizer assim, porque eu estava chegando nas redes sociais, não tinha conhecimento sobre HIV, eu estava me jogando e, de fato, eu nem sabia direito o que era uma CD4 e uma carga viral, entendeu? Um dos meus primeiros vídeos depois do YouTube foi quando eu fui aprender. E nesse mesmo dia, foi o dia que o meu ex-médico, inclusive, participou, e daí ele falou pela primeira vez de indetectável. E foi ali que eu descobri sobre indetectável, e é uma bandeira hoje do Positividades falar sobre indetectável, porque foram tantos anos só tomando medicação para sobreviver, e daqui a um pouco você entende que a coisa mudou, e você, cara, como que eu não estava atualizado disso?
Tive o primeiro ano, eu estava bem seguro, o Positividades não deu certo, a gente não teve recursos, eu achei que a gente ia conseguir vários patrocinadores, as pessoas iriam se interessar, mas de fato não aconteceu. E daí 2018 foi um ano meio morto para mim, porque foi um ano que eu não conseguia produzir, eu me sentia inseguro. 2019 foi quando eu lancei a primeira linha de camisetas do Indetectável, e daí de fato as pessoas comecei a ganhar um pouquinho de mídia por conta de trazer uma loja de produtos voltados para pessoas que viviam com HIV, mas foi em 2021 que de fato eu saí da bolha, vamos dizer assim, porque eu ficava incomodado. 2019, 2020, ficava incomodado que as informações elas eram muito limitadas, entendeu? Ministério da Saúde para as pessoas, o NAIDS para as pessoas, e eu não conseguia pegar informação. Daí eu criei uma estratégia de fazer lives com médicos, sabe? Assunto X com médico, assunto X com... E daí eu fui aprendendo. E daí eu começava a ligar os pontos e começava a fazer sentido. E daí, nesse sentido, eu comecei a aprender. E daí, lá em 2020, de fato, eu comecei e disse, agora que eu tenho conhecimento para poder falar sobre isso, que, tipo, são mais de 100 horas ouvindo, aprendendo e ensinando as pessoas. Então, não tinha como alguém descredibilizar, porque tu não tem conhecimento. Então, eu criei essa estratégia e depois eu fui me libertando. Muito bom. Queria falar um pouco do Positividades, né? Queria entender como que é a estrutura do projeto hoje, até para quem quiser já conhecer e acompanhar. O Positividades ele passou por diversas etapas nesses anos. Hoje, Positividades eu digo que ele é uma comunidade, onde tem diversos serviços. A gente tem os grupos no WhatsApp, que daí tem grupo por estados, tem grupo para namoro, tem grupo aceita, que é um grupo específico, mais para voltado para troca de experiências, e ali a gente trabalha mais a questão mental, porque eu gero estímulos e ao mesmo tempo as pessoas conversam. Então isso gera discussões e faz com que elas criem sua própria ideia sobre aquilo ali. Então não é só uma pessoa te falando, são várias pessoas te falando sobre aquilo ali. E esses grupos são gratuitos? Esses grupos eles são pagos, as pessoas pagam uma única vez, vitalício, o valor de R$50, daí tem acesso aos grupos, aos encontros online, que são encontros 1 ou 2 vezes por mês, que a gente faz online com pessoas de tudo que é lugar do Brasil, onde elas contam suas histórias, recebem conselho, a gente vê o que dá para ser feito ali para melhorar aquela qualidade de vida daquela pessoa. E tem os presenciais, inclusive amanhã tem o 3º presencial aqui de São Paulo, que vai ser um dos maiores, inclusive. A gente está previsto aí 40 pessoas para participar. Daí também tem os atendimentos que eu faço de terapia e mentoria. A mentoria ela é mais voltada para aquela pessoa que descobriu o diagnóstico e precisa de informação, só que às vezes o médico explicou e ela não entendeu muito bem. Já a terapia a gente trabalha mais a questão emocional. Tenho mais projetos para o futuro, mas ainda eu acho que é um caminho, sabe? Por quê? Quando a gente fala de serviços voltados para HIV, as pessoas sempre querem essa coisa gratuita. E o Positividades ele não tem como ser gratuito, por quê? Ele é um projeto, ele é uma empresa autossustentável que precisa ter recursos para poder fazer. Por exemplo, Festa do Indetectável, antes de ter conseguido algum patrocinador, era o Positividades que estava pagando, entendeu? E como que ele paga? Paga através de serviços que são incluídos dentro do projeto. Tipo, acredito que muitas pessoas às vezes só veem a gente ali produzindo e acham que tudo aquilo ali se paga de graça. Sim. Eu não tenho patrocinadores para fazer os projetos que eu quero. Então, eu achei maneiras de criar um mecanismo. A própria comunidade investe dentro do Positividades e recebe serviços. Por exemplo, a Festa do Indetectável, por mais que ela seja uma festa em São Paulo, por mais que ela não tenha um grande nome, vamos dizer assim, ela gera impacto. Por quê? Festa do Indetectável, o que é indetectável? Sabe? Então, é muito mais do que só um projetinho, são várias vertentes. E eu digo que o Positividades não é só eu, o Positividades são várias pessoas. Muita gente confunde, eu fazendo isso. Nem sempre é sobre mim ali. Eu tô falando das pessoas que estão lá dentro dos grupos, o que eu estou ouvindo, o que eu posso fazer com que a pessoa consiga se olhar de outra forma. Então tem toda uma estratégia, não é simplesmente, eu tô produzindo um conteúdo porque eu acho bonitinho, porque é claro que eu uso algumas tendências para poder impulsionar, mas existe uma estratégia para conversar com o público que já está ali comigo. Legal. Bom, falando de público, né? Queria saber quais são as dúvidas, as dores que você mais recebe, sim.
no geral? Eu acho que é a questão de relacionamento, e por isso que foi, inclusive, que eu criei o grupo de namoro dentro do Positividades. Inclusive, a gente tem 3 relacionamentos casados lá dentro que surgiram de lá, que eu fico muito feliz, inclusive. Legal. Então, é relacionamento, é insegurança de... Por exemplo, eu tenho um menino que ontem eu estava conversando com ele por DM, que ele não está fazendo tratamento todos os dias porque ele tem vergonha de ir buscar medicação. Então, o que eu faço? Eu vou lá, crio conteúdos que estimulem essa pessoa a se sentir mais segura em fazer isso. Legal. Enfim, é mais relacionamento, contar para as outras pessoas. Acredito que as pessoas que chegam até mim por DM ou por outros lugares para conversar, o medo da morte já não é o principal, porque os conteúdos eles já trazem essa leveza para tipo a pessoa, opa, agora o que eu preciso fazer daqui para frente, entendeu? Muito bom. E você criou o prêmio Vozes Indetectáveis. Primeira edição foi ano passado, Primeira certo? edição foi em 2022. 2022. Me fala desse prêmio, o primeiro prêmio, né? Eu acho que a gente tem que é só voltado para pauta de HIV. Qual a minha ideia? Tá? É o prêmio Vozes Indetectáveis. Eu produzo conteúdo já há 7 anos. Eu já produzia antes e eu via que nunca tinha um reconhecimento. Ou seja, você ser visto, porque, querendo ou não, a gente faz um trabalho que o governo deveria fazer, outras entidades deveriam fazer, e às vezes a gente fica mais recluso, porque a gente nunca tem o reconhecimento. Sim. Então, quando eu faço, por exemplo, a seleção das pessoas para participarem do prêmio Vozes Indetectáveis, eu estou dando também um pouco de visibilidade, usando a minha visibilidade para também dizer, existem essas outras pessoas falando sobre isso. E também reconhecer essas pessoas que estão produzindo. Por exemplo, ano passado tinha artista, esse ano eu tirei porque eu achei que não estava colando, entendeu? Por que não entrar para dentro da comunidade? Daí foi aonde eu entrei com as ONGs, também entrando dentro do prêmio, e também os CTAs. Por quê? Isso incentiva a ir para o digital, entendeu? Tem muita oportunidade sendo perdida no digital que as pessoas não estão vendo. E trazer o reconhecimento, trazer uma coisa diferente, tem a questão competitividade? Sim. Tem, mas também tem a questão de, tipo, envolver teu público. O prêmio vai muito mais do que, tipo, ter milhares de seguidores. É de que forma você influencia, de fato, o teu público. Eu tive CTA que, tipo assim, mobilizou todas as pessoas da cidade estavam votando, Que demais. sabe? Teve CTAs que eu nem conhecia que começaram a seguir porque eles também, de certa forma, querem ser reconhecidos. E eu tenho uma regra que a gente colocou a partir desse ano passado, que nunca uma mesma pessoa vai ganhar. Por quê? Gera oportunidade, entendeu? Gera novas vozes. Por isso eu prêmio Vozes Indetectáveis. E quando eu falo de indetectável, que muita gente, ele vende muito indetectável. O slogan do Positividades fala sobre indetectável ao preconceito. É como se a gente estivesse se blindando contra o preconceito. Vai além do HIV, vai além do diagnóstico, vai além de tomar medicação. Muito bom. Inclusive, Tô Safe ganhou, né, ano passado, prêmio de criador de conteúdo sobre HIV Revelação. Muito bem. Foi uma honra participar da premiação, receber esse prêmio na primeira temporada do projeto. Foi um gás que a gente recebeu para continuar e tá aqui, né? Eu acho que se a gente tá aqui também tem um pouco de parcela desse prêmio, assim, desse incentivo. Então, é muito legal ouvir você falar das pessoas não ganharem 2 vezes, porque realmente o prêmio, ele incentiva a gente a continuar, né? Valoriza o nosso trabalho que a gente faz aqui. E que bom, parabéns, continue. Estarei nas próximas premiações, torcendo, votando, quem sabe até apresentando uma categoria, por que não? Estamos aqui para isso. Mas muito bom, parabéns. Eu acho que é essa questão. Eu não sou a melhor pessoa do mundo dentro das redes, eu não sou. Quando eu comecei dentro das redes sociais, eu tive muito essa coisa de barreira, sabe? Tipo, você não ganha, as pessoas não te abrem portas, elas não querem você, elas te veem mais como uma competição. E a gente sabe muito bem que é isso. Sim. Até no meio da produção de conteúdo de HIV. Então, eu queria usar o meu espaço também para, de alguma forma, incentivar outros. Por exemplo, o ano passado a gente teve 60
lives com pessoas que viviam com HIV com sorologia aberta, que ninguém conhecia. Dessas pessoas que participaram, 3 participaram de campanha do Deu Positivo, por exemplo, sabe? Que foram indicações, inclusive. Então, o legal é que, tipo, você começa a fomentar os locais, às vezes, que não sabia que tinha aquela pessoa, começa a procurar ela. Então, por que não usar a minha visibilidade também? De certa forma, Demais. eu também ganho a visibilidade, mas também dou para outras pessoas. Então, positividades, eu digo, nunca foi só eu, nunca é só eu, entendeu? Tô eu ali na frente do negócio, mas quem está por trás é como se fosse a ponta do iceberg, ali o que se vê. Tem muito mais por baixo. Sim, eu participei dessa live e eu fiquei muito chocado. 60 lives. Você conversou com muita gente, foi um projeto, assim, gigantesco, que rodou o Brasil, né? Era gente não só do Brasil, acho que rodou Exterior também. exterior também. Foi um mega projeto. Bom, quero entrar um pouquinho na sua intimidade agora. Ok. Qual que é a sua sexualidade? Pra gente... Gay. Gay. Qual o seu método de prevenção? Quais métodos de prevenção você utiliza hoje? Meu método de prevenção principal hoje é o indetectável. É o tipo cabeça da coisa, né? E não tem como não ser indetectável vivendo com HIV. Mas esse é o principal. Daí já o lubrificante vem o segundo primordial. E daí o terceiro, quarto, daí a gente tem que ter um diálogo com o seu parceiro, né? Sim. Daí é uma coisa entre parceiros, vamos dizer assim. Total. Vacina é uma coisa que é muito importante e ainda não são muitas pessoas que enxergam a vacina como um método de prevenção. Acho que seria legal a gente usar esse espaço agora para falar um pouco sobre elas. Eu vou pegar um exemplo, porque eu descobri o HIV em 2010. Em 2015 eu descobri que estava com HPV. E durante muitos anos eu disse, nossa, que absurdo, eu tenho certeza que eu fiz essa vacina de HPV e tive HPV. E daí, recentemente, foram lá, cataram e descobriram que eu nunca tinha tomado essa vacina de HPV. Ou seja, lá em 2010 não davam realmente pelo SUS, tinha toda uma outra política com relação a isso. Porém, se eu tivesse tomado, talvez eu teria evitado a questão HPV ali em 2015. Hoje eu tomei já a vacina, então tudo ok, mas a questão é, a vacina poderia ter evitado, só que a falta de conhecimento. Por isso que, tipo assim, dentro do Positividades eu falo muito sobre vacina. A vacina de HPV tá aí, gente, usem. Outros tipos de vacina que nem... A partir do momento que você começa a entender certas coisas, fica muito mais lógico, tá? Por exemplo, esses dias eu fui num evento que tava o Ricardo Dias, e daí ele falou assim, porque a vacina de gripe fez com que tinha uma proteção cruzada contra o Covid, lá no início. Por isso que muitas pessoas diziam, não me infectei e fiz um monte de coisa. Então, quando você começa a entender a lógica de algumas vacinas, tipo a meningite que evita a gonorreia, entende? Tu fica assim, cara, como que eu não sabia disso? Então, quanto mais informação você tem, mais protegido você tá, é melhor. Outro exemplo também, saber que existem outras formas fora das convencionais. A vacina é uma, o pênis circuncidado é outra, Doxipep, que não está no Brasil, mas a gente precisa estar sabendo antes mesmo de chegar, porque às vezes o Brasil demora um pouquinho e a gente perde a oportunidade. Doxipep ali a gente já sabe que teve bons resultados nos Estados Unidos reduzindo sífilis e gonorreia, entendeu? Se a vacina de meningite ela reduz as chances de gonorreia, por que a gente não aproveitar isso e não falar mais claramente, inclusive os médicos, sobre isso com o seu paciente? Total. Vacina é muito importante. Quando você tem o diagnóstico de HIV, você passa a ter muito mais acesso a isso, né? Pelo menos eu tomei muita vacina. A gente toma muito reforço, a gente acaba tomando vacinas que, às vezes, por exemplo, a de hepatite A, né? Não é qualquer pessoa que chega no posto e fala, quero tomar uma vacina de hepatite A. Tem alguns grupos específicos. Mas você vai entendendo sobre o poder da vacinação, né? E a de HPV, por exemplo, eu também tive HPV, tratei, ainda era adolescente, e nunca tinha ouvido falar de vacina de HPV. Uma vacina que pode ser tomada aí para a população jovem e que previne o câncer
É uma vacina séria, uma vacina gratuita que te previne de desenvolver um câncer, sabe? Vacinem suas crianças, seus adolescentes com a vacina de HPV. Ela é de graça. Chega lá, pede para tomar. É bom a gente lembrar que de 9 a 14 anos, vacina de HPV é de graça. Então, converse com o médico, peça encaminhamento para poder tomar essa vacina aí que, enfim, eu me arrependo de não ter tomado. E para pessoas que vivem com HIV, a faixa de idade aumenta, muda, Até né? 45 anos. Até 45 anos. Então, se você não tomou, já vai amanhã mesmo, depois desse vídeo, atrás dessa vacina. E de todas as outras, né? Leva a carteirinha, já faz aquele check, né? O que tá faltando aí? Fica tudo. Indica pra gente alguma ONG, grupo de acolhimento. Ai, eu acho que a Fundação Jovem, inclusive foi ela ganhou o prêmio no Vozes Indetectáveis esse ano. Fundação ano é de São Paulo? De São Paulo. Fundação Jovem. Eles têm trabalho com jovens lá, tem vários tipos de projetos. Então acho que é bem interessante. Ela ainda, pelo que eu vi, eles são um pouco pequenos dentro de rede social e tudo mais, mas eles têm um trabalho muito legal assim. A gente vai deixar linkado aqui para vocês acessarem. Eu posso dar outras também? Pode, claro. A Casa Mais também. Casa Mais. Eu acho importante. É que as 3 ganharam, tá? E eu acompanho já os trabalhos deles faz tempo. A Casa Mais também e a Casa Acolher, lá do Maranhão. Então, essas 3 eu acho que merecem seu destaque, porque tem uns trabalhos muito legais. Muito bom. Todas elas estarão linkadas aqui para vocês acessarem. Vamos para um bate-bola, rapidinho? Ok. Vamos lá. Um filme ou série ou livro que aborda HIV? Eu acho que Preciosa. Preciosa, uau! Muito bom. Um método de prevenção? Indetectável. Um sonho? Conseguir criar um mecanismo que as pessoas não precisam se esconder por conta da sorologia. O melhor álbum da Madonna? Celebration. Eu não conhecia muito antes, então acho que é... Celebration é a melhor turnê, pelo menos. Lucian por Lucian. Eu acho que... resiliência. Eu já passei por muita coisa. HIV é só uma ponta de tudo, entendeu? E eu acho que eu aprendi diversas vezes a cair, levantar e fazer a coisa acontecer do jeito que podia. O que é o HIV para você hoje? O HIV, eu acho que... Eu costumo dizer que o HIV foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, mas também uma das melhores. Eu não sei o que seria da minha vida se eu não tivesse descoberto o meu diagnóstico. Fez eu sofrer muito tempo, mas também é uma coisa que, tipo assim, é sensacional quando eu vejo uma pessoa dizendo assim, cara, eu tô bem. Ou uma pessoa que participou de algum projeto e daqui a uns anos eu vou ver que ela tá casada, sabe? Com filho e feliz. Isso dá um tesão, sabe? Porque, tipo assim, cara, o negócio me fez sofrer, mas, tipo, também fez abrir outras portas, fez eu criar outras coisas. É isso. Demais. Queria que você deixasse uma mensagem agora, tanto para pessoas que vivem com HIV, como que não vivem com HIV. Vou deixar você com a sua câmera diretamente para elas. Eu acho que assim, a questão do HIV é uma questão que a gente precisa dar uma atenção maior na nossa questão principal, saúde mental. Porque a partir do momento que a gente trabalha questões emocionais, principalmente relacionadas a morais, relacionadas à sexualidade, relacionadas a entender o porquê de muita coisa. Por exemplo, por que existe a palavra promíscuo? Da onde que ela veio? E entender por que a gente criou certos estigmas relacionados a determinadas coisas torna tudo mais fácil, faz com que a gente compreenda. Caso o nosso teste dê positivo, faz com que a gente compreenda por que as pessoas se infectam, então, e também faz com que a gente viva melhor sem tanto preconceito relacionado ao diagnóstico, ou ao vírus, ou a pessoas. Arrasou. Lucian, muito obrigado pelo nosso papo. Muito feliz de você ter aceitado o convite, de estar aqui com a gente. Muito obrigado pelo trabalho que você faz nas redes sociais. É muito, muito, muito importante para toda a comunidade. Espero que você
siga aí por muito mais tempo, empoderando outras pessoas para que mais vozes apareçam e falem sobre isso e disseminem a informação, né? Obrigado pelo convite, espero que de alguma forma o que eu tenha falado aqui ajude outras pessoas. Lembrando que ninguém é o dono da verdade, cada pessoa ela tem uma vivência, experiência e visão diferente de mundo. E eu acho que o respeito é o que faz total diferença nesse mundo. Completamente. Obrigado, viu? Gente, todas as redes sociais do Lucian vão estar linkadas aqui no vídeo para vocês acessarem. Lembrando que o Tô Safe Cast não tá só aqui no YouTube, a gente tem também nas plataformas de áudio, caso você queira apenas nos escutar. E siga as nossas redes sociais, Instagram, TikTok, lá no TikTok você vai ver os cortes, né, mais importantes aqui do nosso papo do Tô Safe Cast. Bom, seguiu a gente, curtiu o vídeo, seguiu aqui o canal, compartilha também essa informação, porque informação também é prevenção, né? Então, bora compartilhar. Então, até o próximo programa. Fiquem safe. Grande beijo.